Assinale a alternativa correta. Então, nós vamos perceber que são 5 afirmativas falando de alguns tipos de coloides e pedindo que a gente avalie que tipo de coloide é em termos de classificação. Então, quando a gente olha para a letra A, a primeira coisa que ele sugere é o seguinte: nevoeiro, shampoo e leite são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como aerossóis. Aerossóis são tipos de coloides em que nós temos sólidos ou líquidos dispersos no ar. E, na realidade, o nevoeiro funciona assim, mas o shampoo e o leite não se categorizam dessa maneira. O leite é uma emulsão e o shampoo também. Então, na realidade, nós vamos desprezar a letra A. Letra B. Leite, maionese e pedra-pomes são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como emulsão. Emulsão é quando eu tenho um líquido disperso num líquido. E, na realidade, quem não se adequa a isso é a pedra-pomes, que é uma pedra sólida, que o pessoal tem costume de usá-la, uma pedra bastante porosa, usada para poder alisar o calcanhar. O pessoal esfrega isso no calcanhar, retirando uma camada grossa de pele mais enrijecida e mais envelhecida, fazendo a regeneração desse tecido. Então, a B nós não vamos aceitar, não, que a pedra-pomes está no estado sólido. Letra C. Geleia, shampoo e chantilly são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como espuma. Na realidade, nem a geleia, nem o shampoo vão ser classificados como espuma, exceto o chantilly, que tem ar dissolvido naquela fase mais líquida dele. Então, a gente não gostou dessa letra C, não. Letra E. Ligas metálicas, fumaça e asfalto são exemplos de substâncias no estado coloidal classificada como sóis. E aí, para a gente poder entender isso, é importante a gente saber o que é o Sol. No Sol, o meio de dispersão ele é líquido, enquanto a fase dispersa é um sólido. Então, se o meio de dispersão é líquido, a maior quantidade da minha mistura tem que estar na fase líquida. E o meu material, de um modo geral, tem que estar líquido. Numa liga metálica, eu tenho 2 materiais no estado sólido. Então, na realidade, eu não tenho um sol. Na fumaça, eu tenho mais um aerossol. Eu tenho sólido disperso no ar. E no asfalto, se a gente pensar naquela parte mais líquida dele, que é o piche, talvez a gente consiga algo muito próximo disso, mas se a gente perceber que as pedrinhas, que é a fase sólida dispersa, estão em tamanho muito grande, às vezes a gente nem tem um coloide ali. Então nós vamos eliminar essa por causa das 3. Falso para essa. Sobrou a letra D. Na letra D, a gente tem o seguinte: gelatina, queijo e geleia são exemplos de substâncias no estado coloidal classificadas como géis. E o gel é quando a gente tem o meio de dispersão sólido e a fase dispersa um líquido. Então, o meu material ele tem que ser sólido. Mas atenção no seguinte: nesse tipo de coloide, as partículas formam uma complexa malha tridimensional que mantém o dispersante em uma estrutura semi-rígida. E aí, eu não posso dizer que é um sólido clássico, ele passa a ter algumas propriedades macroscópicas parecidas com as do sólido, como elasticidade, manutenção da forma, mas não é um sólido clássico, porque ele não vai possuir um retículo cristalino. E a gente tem bons exemplos de géis, como por exemplo a gelatina, assim que ela se solidifica. Ela forma uma rede com todo o material que está ali disperso, a proteína que tem ali dispersa, ela acaba se enrijecendo e nós temos um material líquido disperso ali, que é um pouco de água. E o queijo, ele também tem essa característica. Ele está mais sólido e o que está disperso ali líquido é a gordura. E no caso da geleia, a gente tem uma fase mais sólida e um material líquido, principalmente água, disperso ali. Então, essa daqui é a nossa afirmativa correta. Todos são géis.